Você não está cansado, pelo menos não da forma que imagina. Talvez você tenha repetido para si mesmo dezenas de vezes que está exausto, sem energia, sem motivação, sem forças para continuar. Talvez tenha olhado para a própria vida e concluído que o problema é o cansaço. Mas e se eu dissesse que existe algo muito mais profundo acontecendo? E se a verdadeira razão pela qual você sente esse peso constante não tiver nada a ver com falta de energia física? Preste atenção, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando descansar um corpo que nunca esteve realmente cansado. O problema está em outro lugar. O problema está em um padrão invisível que aprisiona a mente e faz qualquer tarefa parecer mais pesada do que realmente é. E enquanto você não enxergar esse padrão, continuará acreditando que precisa de mais descanso, quando na verdade precisa de mais clareza. Observe sua própria vida por um instante. Quantas vezes você acordou após uma noite inteira de sono e, mesmo assim, sentiu aquele vazio estranho? Quantas vezes tentou começar algo importante e, antes mesmo de dar o primeiro passo, já se sentiu derrotado? Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar preso. Uma pessoa cansada recupera as forças quando descansa. Uma pessoa presa continua exausta mesmo depois de descansar. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando você não entende a origem do problema, começa a lutar contra a coisa errada. O mundo ensina que a solução é fugir, tirar férias, esperar a motivação voltar, encontrar uma nova oportunidade, mudar de ambiente. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Você pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento e até mudar completamente de rotina. Se levar a mesma mente com você, os mesmos problemas voltarão a aparecer. Talvez com outra roupa, talvez com outro nome, mas voltarão. Porque o que está te limitando não está ao seu redor, está dentro de você. Muitas pessoas acreditam que perderam a força. A verdade é que perderam a direção. E quando uma pessoa perde a direção, qualquer esforço parece inútil. Cada passo se transforma em um peso. Cada desafio parece maior do que realmente é. Aos poucos, ela começa a acreditar que não nasceu para vencer, que não tem disciplina, que não tem talento, que não tem sorte. Mas nada disso é verdade. O que aconteceu foi apenas uma coisa. Ela permitiu que um padrão mental assumisse o controle da própria vida. Esse padrão é silencioso. Ele não chega fazendo barulho. Não aparece de uma vez. Ele cresce aos poucos. Surge quando você começa a adiar pequenas decisões, quando começa a aceitar pequenas derrotas internas, quando promete algo para si mesmo e não cumpre, quando diz que vai mudar amanhã, quando acredita que ainda não é o momento certo. Cada pequena concessão parece inofensiva, mas juntas elas criam uma prisão invisível. E o mais perigoso é que, depois de algum tempo, você começa a chamar essa prisão de personalidade. Você diz que é assim mesmo, diz que sempre foi desse jeito, diz que não consegue mudar. Mas isso não é identidade, é condicionamento. E tudo aquilo que foi condicionado pode ser reprogramado. O problema é que poucas pessoas têm coragem de admitir isso, porque admitir significa assumir responsabilidade. E responsabilidade assusta. É muito mais confortável acreditar que a vida é injusta, que o destino é cruel ou que o sucesso pertence apenas a algumas pessoas especiais. Mas pense por um momento. Quantas vezes você já superou situações que pareciam impossíveis? Quantas vezes acreditou que não conseguiria continuar e mesmo assim encontrou forças? Existe uma parte dentro de você que já provou inúmeras vezes que é mais forte do que imagina. Só que essa parte foi ficando abafada. Foi sendo soterrada por dúvidas, medos e hábitos repetidos durante anos. E agora talvez esteja esperando que alguém a desperte novamente. A verdade é que sua mente acredita naquilo que você repete. Se todos os dias você repete que está cansado, ela encontra razões para confirmar isso. Se todos os dias você repete que está sem sorte, ela passa a enxergar apenas obstáculos.
Se todos os dias você repete que não consegue, ela começa a agir como se realmente fosse incapaz. E então algo assustador acontece. Você deixa de viver baseado na realidade e passa a viver baseado na história que conta para si mesmo. Talvez ninguém tenha te contado isso antes, mas existe uma batalha acontecendo dentro da sua cabeça neste exato momento. De um lado está a versão que conhece seu potencial. Do outro está a versão que aprendeu a sobreviver no conforto das desculpas. E todos os dias, uma delas vence. Não porque é mais forte, mas porque recebe mais atenção. É por isso que algumas pessoas parecem imparáveis. Não porque nunca sintam medo, não porque nunca sintam vontade de desistir, mas porque aprenderam algo que a maioria ignora. Elas não obedecem a cada pensamento que surge na mente. Elas observam, escolhem, direcionam. Enquanto muitos vivem reagindo automaticamente, elas vivem conscientemente. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que continuaram quando tudo parecia difícil, aquelas que construíram algo importante. Você realmente acredita que elas acordavam todos os dias motivadas? Claro que não. O que as diferenciava era outra coisa. Elas entenderam que motivação é passageira, mas direção é permanente. E quando uma pessoa sabe para onde está indo, ela consegue atravessar períodos que destruiriam quem vive apenas de entusiasmo momentâneo. Existe uma razão pela qual tantas pessoas começam e tão poucas terminam. O início é emocionante. O começo traz expectativa. O problema surge quando a novidade desaparece. É nesse momento que o padrão invisível tenta assumir o controle novamente. Ele sussurra que talvez não valha a pena continuar. Diz que você pode tentar depois. Diz que ninguém vai perceber se desistir agora. E muitas vezes essa voz parece tão convincente que você acredita nela sem questionar. Mas existe uma pergunta que pode mudar tudo. Quem seria você se parasse de acreditar em todos os pensamentos negativos que aparecem na sua mente? Imagine isso por alguns segundos. Imagine a quantidade de oportunidades que deixaram de existir porque você acreditou em uma dúvida. Imagine os sonhos abandonados, as conversas que nunca aconteceram, os projetos que nunca saíram do papel. Não porque eram impossíveis, mas porque uma parte da sua mente decidiu que você não era capaz. Agora escute com atenção. Você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos. Isso nunca acontecerá. O verdadeiro poder está em não permitir que eles decidam seu destino. Existe uma enorme diferença entre ouvir uma voz e obedecer a ela. E é exatamente aí que a liberdade começa. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez esteja cansado de lutar. Talvez esteja começando a acreditar que nada muda. Mas existe algo que você precisa lembrar. As maiores transformações raramente acontecem de forma visível no início. Durante muito tempo parece que nada está acontecendo. Parece que todo esforço é inútil. Parece que você está parado no mesmo lugar. Mas é justamente nesse período que as raízes estão crescendo. A maioria desiste porque confunde invisibilidade com ausência de progresso. E isso é um erro fatal. Nem tudo que é importante pode ser visto imediatamente. Algumas mudanças acontecem primeiro dentro da mente. Primeiro na forma de pensar. Primeiro na forma de reagir. Primeiro na forma de enxergar a própria vida. Só depois aparecem do lado de fora. Por isso tantas pessoas abandonam seus objetivos pouco antes da virada. Elas acreditam que estão longe quando, na verdade, estão mais próximas do que imaginam. O problema é que a linha de chegada nunca avisa que está chegando. Ela permanece invisível até o último momento. E apenas aqueles que continuam conseguem vê-la. Talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não está quebrado. Não está condenado ao fracasso. Não nasceu sem disciplina. Não nasceu sem força. Você apenas passou tempo demais ouvindo a voz errada. Passou tempo demais alimentando um padrão que não representa quem você realmente é. Mas tudo isso pode mudar. Não amanhã,
Não na próxima semana. Agora. Porque toda transformação começa no instante em que uma decisão é tomada. E a decisão mais importante que você pode tomar hoje é parar de se definir pelas suas limitações atuais. Você é maior do que seus medos, maior do que suas dúvidas, maior do que seus erros, maior do que os fracassos que viveu até aqui. E quando você finalmente entender isso, algo extraordinário acontecerá. O padrão invisível começará a perder força, não porque desapareceu, mas porque você deixou de alimentá-lo. Daqui para frente haverá dias difíceis, haverá momentos de incerteza, haverá desafios que testarão sua paciência e sua coragem. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar dificuldades acreditando que é fraco e enfrentá-las sabendo que é capaz. A situação pode ser a mesma, o resultado não. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero que você faça algo simples, mas faça de verdade. Não apenas escute, decida. Decida que não vai mais aceitar como verdade absoluta tudo aquilo que sua mente diz nos momentos de medo. Decida que não vai mais chamar de personalidade aquilo que é apenas um hábito repetido. Decida que não vai mais permitir que um padrão invisível determine o tamanho da sua vida. Porque a partir do momento em que você assume o controle da própria mente, algo muda para sempre. O mundo continua igual, os desafios continuam existindo, as críticas continuam aparecendo, mas você já não reage da mesma forma. E quando isso acontece, uma nova versão de você começa a nascer. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário escrevendo: "Eu assumo o controle". Quero ver quantas pessoas estão prontas para romper esse padrão invisível e construir uma mente mais forte. Aproveite também para deixar o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui nós estamos construindo algo muito maior do que motivação. Estamos construindo transformação. Lembre-se sempre, você não está cansado, você está despertando. E quando uma mente desperta, aprende a enxergar a própria força, não existe obstáculo capaz de impedir o seu caminho.